Bom dia, bom dia. Hoje a nossa meditação vai ser no livro de Esther, 4, capítulo 4, versículo 1, 4, 7 e 15. Diz assim: a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, tudo isso sucedeu porque Ramã estava com inveja da homenagem que o rei tinha feito a Mardoqueu. Então, ele persuadiu o rei e baixou um decreto para que fosse eliminado todos os judeus. E quando Mardoqueu sabia, Mardoqueu era o tio de Esther. Então, quando ele soube, ele rasgou as suas vestes e saiu clamando. E Esté soube o que estava se passando. Então, para vencer o inimigo, o que ela fez? Mandou que todos os judeus jejuassem durante 3 dias e 3 noites, para que ela pudesse se apresentar diante do rei. Porque se a rainha se apresentasse diante do rei sem ser chamada, e ele não levantasse o seu cetro, ela pereceria. Por isso que aqui ela diz, perecendo, pereço. Porque ela se colocou na brecha, no risco de ser eliminada se o rei não aceitasse a sua presença. Mas sucedeu, pois, que ao 3º dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Olha só, porque ela buscou em primeiro lugar a presença de Deus, se fortalecer para poder se apresentar ante ao rei. Porque não corria o risco, não era só ela, não. Era todos os judeus. Não é diferente do que estamos vendo hoje. Países querendo eliminar Israel, querendo eliminar todos os judeus. Os judeus, eles sempre foram perseguidos, mas o Senhor sempre levantava sua mão para guardar a vida de cada um. E assim ele fará, que todo aquele que se levantar contra um judeu, ele pagará um preço muito alto. Mas voltando aqui para Esther. Então, o que Esther fez? Esther, buscando a força e a misericórdia de Deus, alcançando com isso o resultado desejado por meio do favor do rei. Acompanhada de jejum e humildade, a oração pode confrontar mais vil dos inimigos, como Ramã. Capacitando até mesmo pessoas, aceitou o desafio e propiciou-se para conquistar a vitória. O mesmo pode acontecer a qualquer líder que busca o Senhor em favor da salvação de indivíduo ou de toda uma nação. Então, tá vendo? É o jejum, é a busca. Teremos vitória se confiarmos, porque quem guerreia as nossas guerras é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que guerreia as nossas guerras. Guerra temos muitas. As guerras elas não param, elas são constantes. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ali ao nosso derredor, querendo nos estragar a qualquer momento. Querendo nos tirar do propósito.
Quando Ramã arquitetou esse plano para matar, eliminar os judeus, foi lá inveja. Porque lá antes, Mordecai descobriu que um dos servos do rei estava tramando contra a vida do rei. E ele falou para o rei. E o rei só descobriu isso depois quem era a pessoa. E ali ele foi e honrou o Mordecai. E quem foi que saiu puxando o animal diante da cidade? O Ramã. E isso gerou nele uma grande ira, uma grande inveja, porque ele que queria estar ali sendo homenageado. Então ele arquitetou esse plano contra o povo judeu. Mas quando Mordecai descobriu, ele se colocou na brecha, levou a mensagem a Esther, e ali ela também se colocou na brecha, com jejum e oração. E Deus deu a vitória para ela. Agora é algo muito interessante, porque muitas vezes nós passamos despercebido. E não vemos aqui, eu quero ler aqui um pouquinho sobre a importância do livro de Esther. Quantas lições e aprendizado pode ser tirada de sua vida? Que mulher sábia e corajosa ela foi. E como Deus a usou de maneira tão surpreendente e soberana. A história da rainha Esther se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela, vemos a soberania de Deus diante da crise e como ele é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens. O rei Davi, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas ainda antes que acontecesse. Podemos ver isto através da vida de Esther, que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Ao princípio, como poderemos imaginar que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo? Acontece que ele é soberano, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas e pode usar tudo a seu favor. Então, olha só. Deus usou, através de um concurso de beleza, colocar uma judia como rainha de Susa. Que nós venhamos aprender mais com o livro de Esther. Que nós venhamos ler mais a Bíblia, para que possam abrir o nosso conhecimento intelectual e espiritual. Que Deus venha abençoar a cada um que vai assistir esse vídeo. Compartilhe os meus vídeos. Se inscrevam no meu canal. Porque quando você compartilha, mais pessoas terão alcance dessa mensagem de salvação. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele virá a qualquer momento, assim como um relâmpago. Pisca no céu e você não dá conta nem de ver, assim será a vinda do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe.